Bom, tá começando mais um episódio aqui do Skicast, só que dessa vez é um episódio muito especial porque é uma regravação, mas de certa forma que bom que é uma regravação porque eu fui surpreendido aqui, o Senchai ele trouxe os colegas dele da startup dele e a gente vai conversar sobre a jornada do Biomol para o BSI, startups, empreendedorismo, algumas previsões para o futuro, mas também focando no principal que é como o Senchai e a turminha dele, né, se saiu nesses últimos anos na graduação, de maneira geral. Então, permita-me apresentar aqui cordialmente o Senchai, que é a pessoa que eu tenho mais intimidade, eu conheço aqui, né? É o meu, assim, amigo chiclete desde 2018. Eu falo chiclete porque a Amanda é a chicleteira, porque é graças a ela que a gente se conheceu e até hoje estamos aqui conversando sempre firme e forte. Bom, Senchai, Eu fica lembro à que a Amanda já vontade. passou aqui, não foi? A Amanda já passou, já, inclusive eu já publiquei o vídeo dela. Eu botei também, eu acho que Jornada Biomol BSI, porque, de certa forma, é semelhante com o que aconteceu com você, É né? outra, né? É, foi o mesmo caminho, foi bem engraçado. Só que vocês eram do mesmo ano, mas você foi bem mais, não resiliente, o oposto. Foi bem mais assertivo na hora de trocar de curso. Você viu que não era aquilo que você queria, já assim, no primeiro período, e no ano seguinte já trocou de Biomol para BSI. É, eu não sei se é pra se orgulhar disso, né? Mas é porque eu cedi mais rápido também. Então, vejamos, né? Bom, na conversa que eu tive com a Amanda, isso foi uma baita vantagem, porque ela se segurou por 2 anos ainda, né, na É, graduação de Biomol, e ainda ficou, assim, sofreu bastante, digamos assim, na mão do IFSC. Mas, bom, é isso. Tá mas, presentes? bom, eu sou Senchai, eu estudo aqui em São Carlos, caso, né? E acho que vim trocar uma ideia com vocês, trouxe meu parceiro que trabalha comigo, o Minduca. Dá um alô aí, Minduca. Olá, Olá. o que eu posso dizer? Não fala quem é você, se apresenta pra galera. Não, pro Ítalo, na verdade. Se apresenta pro Ítalo. Esquece quem é a galera. Esquece as É câmeras, você verdade, tá falando cara. Tá falando comigo com o É aqui, Ítalo, ó. tá falando com verdade, ele. é Não tem verdade. gente assistindo isso aqui. Você não sabe meu nome, né? Eu não sei seu nome, cara. Minduca. Henrique Por que Minduca é seu apelido? Menduca, cara. Putz, aí vai buscar longe. Eu me formei em economia em Araraquara, na Unesp. Sou de 2012. É, Meu, cabeça raspada, pedágio. Pô, tá enchendo o saco. Isso aqui é um. Isso aqui é um apelido, cara. Porque não dava pra ficar sem apelido, não. Se via a galera sem apelido, não era uma coisa legal, né? Tipo É. assim, todo mundo tinha. Pô, o cara ganhou, era legal pra cacete. Aí eu. Aí eu falei, não, pô, eu quero um apelido também. Eu escrevi, caraca, mano, você parece um amendoim, cara. Tua cabeça é igualzinho um amendoim. Bota amendoim aí na placa, cara. Botaram amendoim na placa, ficou amendoim. Mas amendoim não é da hora, não é sonoro. Aí mexeram pra Ah, amendoim. Aí ficou amendoim por um tempo. Tanto que a moça que trabalha na parte de dinheiro, que foi uma rap que eu fiz, eu morei no primeiro ano. Ela chamou amendoim, ô amendoim. Cara, dou risada, mas várias reduções acabou ficando minduca porque fica mais fácil de falar. Mas legal, assim, meu. tem um histórico por trás disso aí. Não é um dos melhores, mas é um histórico, né? Pelo menos. Eu nunca te perguntei, Senchai, você tem apelido? Nossa, cara, eu tenho sim. Você Tem. nossa, esse tempo todo e nunca passou pela minha cabeça. Qual é o seu Poxa, eu apelido? sabia, achei que você já sabia, né? Não. Pô, foi bem espontâneo, cara. Eu não tinha, não era nem dia de trote ainda. Cheguei lá, pra matricular, e aí a galera, qual é o seu nome? Senchai. Só que eu falei baixinho, né? Do jeito que eu sou, Uhum, Senchai. uhum. Aí a galera, o quê? Sunshine? Não, não quero mais saber. É Sunshine agora, acabou. Eu Ah, falei, não, é muito bom. Senshine. Ah, tá, não, mas parecido. Gostou, né? Não. Tá bom, pode ser então. Sunshine, É. cara. Nossa, que casamento perfeito, velho. Porque a sonoridade é muito parecida e é um bom apelido. Exato, e tipo, representa a pessoa. Esse que é o detalhe. Tem uma personalidade incrível. Diga-se de passagem, o cara tem uma personalidade incrível. O apelido dele representa muito bem ele. É? Porque o lance de apelido é quando o apelido é legal quando ele representa a pessoa. Então, eu contar pra vocês o meu apelido. Vocês sabem? Você sabe, Sunshine, o meu apelido? Não tenho ideia, cara.
Tinha um dia que tava tendo apresentação de extracurricular embaixo do E1, e na verdade era à noite, né? Então acabou assim umas 8 horas. E aí, tava a turminha voltando, cada um para suas casas, tinha um grupinho, né? Estavam todo mundo junto, conversando, e eu tava um pouquinho mais atrás, cara. Eu só sei que eles estavam conversando alguma coisa, e quando eles se dirigiram a mim, eu tava completamente no mundo da lua, eu tava perdido nos meus pensamentos. Eu sou assim, eu fico caminhando, às vezes eu me esqueço onde eu tô. E eles começavam a me chamar, e eu juro, cara, eu não tava prestando atenção no que eles estavam falando. Eu realmente estava intertido aqui nos meus pensamentos. E aí me chamaram de Brisa. Até então eu tinha, Brisa é legal. eu tinha perdido o trote, né? A primeira semana, semana de repetição. Mas colou esse apelido aí e depois, tipo, até derivou não só brisa, como também brisado, porque eu sempre fico. Eu sempre fico com. Tem umas viagens muito loucas, assim, de Com pensamento certeza. existencialista, esse tipo de coisa. E aí pegou, cara. Então, assim, apelido realmente conta uma parte da história de você, Tem que né? contar, né? Se não contar, o que vai fazer diferença, né? Pois é. Eu acho que até isso é a ideia do apelido, né? O cara tenta arranjar uma história pra você. Eu acho. Sei lá, é meio a participação de se sentir parte de uma comunidade. Porque Mas serve, por valores, né? serve até como maneira de você socializar, né? Tipo, como é seu apelido? A pessoa vai lá e conta a história e pronto, já fez uma amizade aí Com conversando. Né? certeza. Com certeza. Bom, Senshai, vamos pular um pouquinho no tempo e ir para 2018, quando você escolheu o Biomol. E aí eu tenho que perguntar para você aquela pergunta, né? Clássica. Por que você escolheu bacharelado em Ciências Físicas Biomoleculares aqui em São Carlos? Caramba, esse nome é difícil de lembrar, né? Eu só sempre tipo assim, não, é Biomol, mais fácil, do que eu tenho que explicar, né? Toda vez que eu vou falar o nome desse negócio, eu puxo o ar pra dentro e falo Ciências Físicas Biomoleculares. Porque, não, fala Biomol que é mais fácil de lembrar, você vai lembrar. Era basicamente, acho que um sonho de criança, assim, vendo Discovery Channel, vendo alguns canais científicos. Eu queria ser cientista, né? Uhum. E aí, num certo ponto, eu comecei a gostar de física, matemática é da hora. E aí, depois de um tempo, virou. Aquele cara que, tipo, gostava mais de espaço, assim. E aí, depois eu conheci a biologia sintética. Falei, cara, esse negócio é muito legal. Você imagina você programar o gene pra sintetizar o que você quiser. E imagina, um remédio, um anti-inflamatório caríssimo. Ele é caro porque a gente não tem acesso à fonte, através da fonte natural dele, é muito escasso. Difícil de conseguir, controlar. Mas imagina que se você pudesse sintetizar com os mesmos bloquinhos que você usa pra construir, sei lá, unha. E você vai lá, ó, vou lá, remédio. Sabe? Isso é Muito incrível. lindo, cara. Ou tipo, comida na prateleira, né? Você vai no mercado, na parte de hortifruti, tudo estraga muito rápido, cara. Vegetal tem que ser fresco do dia. Só que isso é como uma coisa natural das plantas. Sim. Ela começa a decompor logo que ela sai do pezinho dela. Então, se você pudesse desligar esse mecanismo, que é proposital, ela começa a se oxidar em contato com o oxigênio. Pô, ia ser incrível, né? E tem até os exemplos disso, tipo de maçã que fica 2 semanas na prateleira e fica crocante ainda, nem chega perto de estragar. Ou você corta ela assim, ela não começa a amarelar, aquela parte branca. Ela fica lá Nossa, um bom tempo. você tá puxando um assunto que é muito delicado e que eu já queria começar a falar com você, inclusive, sobre isso. Porque basicamente você tá dizendo transgenia, não é? Que é o ato de você mexer nos genes de um organismo para ter, assim, qualidades escolhidas de Sim, maneira artificial. É bem isso. Então, assim, cara, a transgenia te puxou para esse mundo mais de cientista, de biológicas, assim. É que eu não gostava muito desse nome, né? Pra mim era um tipo nome perigoso. Então, eu quero chegar nessa pergunta aí para saber o que você acha sobre. Mas, assim, é porque eu tive uma disciplina ano passado que a gente teve um debate. Era EAD ainda, né? Mas o debate era tentar elencar os pontos positivos e negativos da transgenia, né? E eu fiquei responsável pelos pontos positivos. Então, assim, ponto positivo, nossa, tem de sobra. Questão econômica, porque é resistente a pragas, você, assim, pode plantar em solos mais escassos, porque pode gerar uma planta mais resistente, né? Então, assim, você observa que é muito interessante como a tecnologia a nível biomolecular pode ser usada para isso, né? Mas aí tem o outro ponto. E aí, como é que fica?
Ah, você já quer entrar na discussão agora? Ah, desculpa, não sei, é que eu me empolguei. Você falando assim, veio as memórias do curso, mas continua na sua linha de Pô, é que eu raciocínio. gosto muito desse assunto, eu gostei que você tocou nele, né? Ah, se você quiser, fica à vontade, cara. Lança aí. O que que você acha? O que que você É. pensa? Ah, cara, assim, do jeito que a mídia divulga, a gente tem no senso comum que pode ser uma coisa perigosa. Muita gente fala que não é, assim, ecológico. Uhum. Você imagina, quem paga transgênico? Não é barato, né? Então, como que é agricultura extensiva, patronal, algo assim. É sempre latifúndio que tem essas coisas, acesso a essas coisas, né? Você tem que comprar semente, etc. Mas o que acontece é que, realmente, dependendo do uso, não é bacana. Eu vejo que tem. Quer dizer, eu não conheço tanto assim sobre o assunto, mas até onde eu sei, é interessante você dar uma característica de resistência a herbicida, resistência a inseticida, para você poder jogar mais esses produtos. Então, a forma de você ganhar seria evitar que a praga afete você, se dá resistência para a planta dos herbicidas e dos inseticidas. Aí você joga mais esses produtos químicos, né? Se for esse o caso, não Sim. parece tão amigável, né? Porque você está contaminando mais o solo, colocando uma comida mais carregada de defensivos, Uhum. sendo que não precisa ser essa ideia, sabe? Pode ser como exemplo da maçã na prateleira, né? Imagina o desperdício de comida que existe hoje só porque a maçã não tá esteticamente agradável ou tá um pouco mais murcha. Imagina se não murchasse. Ia ser excelente, né? Tanto que você evitar o deslocamento de uma nova maçã para substituir lá, jogar outra fora. Fora que comida estragada, cara, resto de comida, mano, o negócio começa a putrefar e emite CO2. Então, tipo, o desperdício tem outro lado, né? Além da perda de comida, o negócio vai estragar, ficar a um lixão no ar livre, vai soltar metano com a decomposição, vai soltar mais CO2 devido à Sim, sim. decomposição. Eu Nossa, penso assim, por que não, cara? Nesse sentido faz muito bem, né? Mas aham. entra no mesmo saco de transgênico? Legal, Também, legal. mas não deveria ser assim. Você trouxe uma visão que eu não tinha ainda, né? Que o problema, então, não é necessariamente a transgenia aplicado ao vegetal, mas sim o que você vai fazer depois com isso, né? Como você bota mais resistência a ele, você pode adicionar mais defensivos. Então, a carga fica mais, digamos assim, fica toxicamente mais forte. Porém, a transgenia em si não causa nenhum mal. Não, é uma ferramenta, na É uma verdade, ferramenta. né? É como programar, cara. Depois que eu me toquei que eu poderia ir pra programação, aí eu saí do curso de Biomol, Aham. eu vi que era a segunda coisa mais próxima que eu queria fazer. Porque lá eu queria programar umas bactérias para sintetizar alguma coisa, ou editar um gene de algum ser existente. E aqui eu posso codar o programa para fazer não um organismo vivo, mas o comportamento de um software que faz muita coisa também, igual organismo Eu espero vivo. que nessa conversa a gente chegue até a discussão do que é um organismo vivo ou não. Mas até lá, vamos voltar ao assunto, tá? Você estava muito inspirado na época para fazer, então algo que envolvesse esse tipo de nanotecnologia, né? Essa biologia extremamente aplicada, e aí você, pô, viu aqui o curso em São Carlos. É curioso que esse curso só tem aqui em São Carlos. Aí eu falei, fazer o quê? Vou lá mesmo, né? É um bom argumento para convencer os pais a sair de casa. Ó, só tem esse curso lá. Não tem aqui em São Paulo, não. Hum, Então, acaba vindo pra cá. Só que não com o propósito de fazer só esse curso, né? Com um outro também ao mesmo tempo. Aí uhum. já é outra história. Sim, sim, sim. Mas, aproveitando um pouquinho esse gancho, beleza, os seus pais concordaram em você vir fazer isso aqui com a condição de você viesse fazer o outro curso, né? Exatamente. Desde que eu Ah, tá. fizesse eu também outro curso. Falar que Ah, só tá. existir aqui não foi suficiente. Mas eles enxergam, ou na época enxergavam a potencialidade do que o curso de Biomol mostrava para a sociedade? Ou seja, eles sabiam do que se tratava? Cara, não. Não, Eles não né? tinham ideia o que era isso. É até difícil explicar pra mim. Foi difícil explicar para meu pai, que ele não fala português, né? Aham. Eu não sabia traduzir esses termos. E foi complicado explicar pra minha mãe também, porque ela não tinha ideia do que era isso. E Nossa. aí ela falou, ó, entendi, mas se é o que você fazer, vai lá, faz, né? Mas você vai fazer outro curso, né? Vou ter que Ah, fazer, sim. então, tudo bem, pra mim tá Não, ótimo. eu pergunto isso porque isso tá na imagética da sociedade brasileira de forma geral. As pessoas conhecem muito pouco. Se eu falar pra minha mãe também, se eu falar pro meu padrasto que tá mais na área assim de biológicas, de saúde, eu acho que ele até também ele vai ficar sem entender do que se trata, porque realmente é uma tecnologia
muito recente. O curso é muito novo em si, eu imagino. É, o curso é novo, sim. E a tecnologia, acho que mais ainda que o curso, né? Eu acho que dá pra remeter de certa forma, né? Imagina, 30 anos atrás, você fala pros seus pais que você... Olha, eu vou fazer BCC, viu? Não é nem BCC, é matemática mesmo, com um negócio aqui. Porque não existia, a computação tava nos primórdios, né? Tipo, até existia, mas não é o que era hoje, né? Sim. E eu acho que tá quase na mesma fase, sabe? Hoje a gente consegue malemar editar com alguma precisão algum trecho do DNA. Então era o pessoal tentando escrever alguns bytes, mano, direito, sem dar problema na válvula, uns 30 anos atrás. Tipo, a válvula... Como que é o nome da válvula? Só que com um nível de precisão muito fora do comum, né? É... Só que, tipo, a gente tá começando a entender como é que esses mecanismos de síntese e edição gênica funcionam. Então, tipo, acho que a gente tá, sei lá, o que 30 anos atrás era a computação. E, assim, o pessoal nem conhece direito, é difícil de acessar, é extremamente caro ainda fazer qualquer coisa relacionada a isso. A gente não precisa ir muito longe. Se você trouxer a computação quântica na equação, ela já complica tudo. E é um ninguém outro, sabe programar. um outro assunto muito novo. É. Ninguém sabe. Você não vê isso. Vê? Não. Então, é muito Nossa. difícil encontrar. Mas, assim, a área é tão nova, tão recente, que a tecnologia ela não está difundida o suficiente para se tornar algo convencional. Não é provável que uma empregada doméstica, que uma pessoa simples consiga entender o que é física biomolecular. Justificável, sim. É sim. muito complicado. Mas- É muito complicado você explicar computação quântica para as pessoas. Eu acho que tudo que as pessoas, que assim, na verdade, que os pais querem é que você explique com vontade o porquê que você gostaria de fazer aquilo. Olha, eu gostei porque Isso, lida assado. com tudo isso que o Sam comentou. Então, como com 18 anos justificar uma escolha complexa que você passou por um ano, você tem um discernimento crítico bom, consegue explicar bem o que é física biomolecular. Agora, imagina você com 18 anos escolhendo esse curso explicando para sua mãe. Cara, eu acho engraçado que quase todo mundo que entrou no curso, ninguém sabia do que o curso se tratava. Primeira semana inteira, todo mundo perguntando, mas o que é biomol? Então, nesse curso, né? Vocês não sabem o que é, não. Ninguém sabe o que é. E a galera vai descobrir no primeiro semestre, e é bem normal, assim, pelo menos no meu ano. Primeiro semestre, metade da turma já saiu. De alguma forma ou outra. Já trancou, já voltou pra casa, foi fazer outra coisa. Mas posso falar, ó, eu vou falar uma coisa importantíssima. Se fosse colocado uma grade curricular no ensino médio e levasse as pessoas a conhecer a profundidade que é um curso de física biomolecular, as pessoas vão ter muito mais certeza na escolha. Sim, mas isso é complicado, cara, porque teria que fazer com outros cursos também, não é? De tecnologia. Não, qualquer curso. Tem Por que exemplo, criar uma disciplina pra ensinar o aluno a ter essa Não precisa entendimento. chegar a esse ponto. Porque assim, ó, o que desestimula a maioria das pessoas é o ciclo básico. O ciclo básico ninguém entende. Ninguém consegue compreender o porquê que você tem que estudar cálculo 1, o porquê que algoritmo e estrutura de dado 1 é importante. Não tem a ver com... É você perceber o que é a construção da ciência. Eu preciso depender do passado, eu dependo do passado para construir o futuro. Então eu preciso saber essas matérias. Só que o jeito que é dado, às vezes não é um jeito que está sendo... Não é o mesmo jeito que o cara saiu do ensino médio e foi para a faculdade. Não assim, Agora, assim, convenhamos, tem muita coisa para mudar. O principal se você souber o curso que você está entrando, pesquisa a grade do curso. O livro em PDF você vai achar. Tô errado? Não, eu concordo, e isso cai justamente numa conversa que eu tive com a primeira participante aqui do cast, que a gente ficou conversando acerca de como o adolescente, quando termina o ensino médio, tá muito cru ainda, tá muito despreparado pra vida e já vai ter que escolher uma disciplina ali, vai ter que escolher uma graduação que talvez seja o diferencial na vida dele toda, na carreira, entende? E por que deveria ser?
Então, esse é o ponto de inflexão que eu tô falando, porque é comum as pessoas se frustrarem por não ter o conhecimento prévio do que propõe totalmente o curso. normal. A questão é a seguinte: você não foi preparado para responder essa pergunta. Você Sim. foi preparado para responder todas as perguntas do vestibular. Você passou Isso. em medicina, você é foda. Mas você não tá preparado para responder essa pergunta. Será que é isso que eu quero? Concordo. Então, não dá para ignorar uma análise completa da sociedade. Tipo, não faz parte da grade curricular do ensino médio te explicar o porquê você deveria escolher aquela disciplina. E você Não acha faz que isso é parte. necessário? Eu tô pensando... Não de forma assertiva, mas um pouco mais inclusiva. Você mostrando o papel do indivíduo dentro da sociedade, o papel dentro daquele ator dentro da sociedade, como aquele cara modifica o espaço que ele tá. As pessoas tendem a encarar trabalhos pouco qualificados como trabalho inferior, isso não é verdade. Então, assim, como inserir isso na cabeça de quem tá no ensino médio? Porque eu acho que esse é o principal papel de um cidadão dentro da Saquei. sociedade. Concordo, cara. Não dá pra você, por exemplo, entrar na USP, seja lá quem for, e imaginar que aquilo é realidade. A realidade é uma realidade de sucateamento do ensino público. Isso é fato. Isso é indiscutível. Não tem espaço para produção científica no Brasil. Não tem. Concordo, sim. Tanto que a maioria dos pesquisadores, eles, tipo, tem a famosa expressão, né, fuga do intelecto. A pessoa se forma na área acadêmica aqui no Brasil, vê que não tem mercado de trabalho, talvez tenha na área acadêmica, mas é extremamente concorrido. Aí ele olha para o exterior e vê que no exterior tem, assim, empreendimentos que envolvam a tecnologia que ele está fazendo e ele vai embora, né? Ele não fica aqui. Então o Brasil fica desamparado nesse aspecto. É propriedade intelectual. A busca das empresas é por propriedade intelectual. Se você não garante que você vai manter um mercado com propriedade que construa a propriedade intelectual, não tem como você ser um país bem-sucedido. É muito simples. A gente forma muito engenheiro, muitas profissões que, assim, pensa, você conseguiria atuar profissionalmente no curso que você escolheu? Foi um dos motivos pra sair, na verdade, né? Aí Pra a você ver gente que quer- não tem pra onde ir depois de se formado. Mesmo que você forme bem, acaba sendo sair do país, basicamente. Ou reingressar na academia, né? Eu não queria. Então, essa é uma questão que, assim, não dá pra ignorar. E não tem como absorver a mão de obra, a capacidade intelectual que o Brasil forma por ano. Então, infelizmente, é ruim, mas o lado bom disso é que a gente forma pessoas boas. E nós formamos pessoas muito qualificadas, até demais. Então, assim, não tem quem absorva, mas gera massa crítica do pensamento. Não tem espaço para surgir novas ideias. Entendeu? E isso em todas as esferas. Em todas as esferas. Se a sociedade perceber que a ciência é um motor do crescimento, a sociedade pode começar a apoiar a ciência. Só que a gente só vai conseguir que as pessoas apoiem a ciência se a gente mostrar o valor da ciência. Aonde ela é aplicada. A pandemia da Covid-19 mostrou que a gente tem institutos de excelência aqui dentro do Brasil que praticam pesquisa de ponta. De ponta. A ciência brasileira é muito boa, só é subvalorizada. Se você pensa em entrar numa universidade pública, o principal modus operandi da universidade pública é a pesquisa científica. Ela não foi voltada para ser pedagógica. A universidade privada foi muito mais voltada e muito mais preparada pelo mercado para ser pedagógica do que a universidade pública. Deixa eu só te perguntar, você acha que o adolescente médio que termina o ensino médio e já quer ir para uma universidade tem esse conhecimento que você tem essa criticidade? De forma nenhuma. Eu acho que A ninguém questão aqui teve, que né? é essa. É você discutir, debater, mostrar que discussão no sentido bom, né? Sim. Na própria etimologia, que envolve o compartilhamento de ideias. Eu não tinha essa cabeça e não esperava
não esperava ter. São forças da circunstância. Você vive determinadas coisas na sua vida que te levam a esse lugar. Então, não dá... O que eu posso dizer, o que eu digo é com base na minha experiência. Então, assim, me envolvi com pesquisa dentro da universidade. Eu fiz parte do laboratório de computação reconfigurável aqui no CMC. Eu pesquisei na área de redes neurais e para aplicados a séries temporais. Eu me formei em economia, tinha saído com uma ideia e queria pesquisar na área, queria entender um pouco mais a área, então não me aventurei muito mais nela, porque não fazia parte do que eu queria para mim. Eu tinha, acho que, outro projeto para mim. E o que eu pesquisei foi na área de redes neurais artificiais. Era uma ideia interessantíssima, computação bioinspirada. Eu achava extremamente curioso o fato de conseguir aplicar um conhecimento simples do ensino médio, né, que é genética, né, ACT, GT, não tem muita coisa, né? Mas como uma ideia simples consegue resolver um problema de otimização de uma função matemática complexa. Isso Nossa, muito legal. Não estava muito relacionado com a tua graduação de economia, não? Ou estava? Não, né? Não. Legal, Só cara. que problemas de otimização, às vezes, são problemas de otimização econômica. E Sim. muitas vezes são. Qual é a melhor alocação de renda? Qual é o ponto ótimo da curva no mercado de trabalho pleno? Tudo bem que existem correntes econômicas que divergem disso, mas é possível. Como uma modelagem de um sistema complexo. A economia é um sistema complexo. Como que eu posso lidar com um sistema complexo se eu puder aplicar uma função parecida com a genética do ensino médio e com a teoria darwinista, eu resolvo um problema de otimização dentro da economia. Uau. Peraí, você quer explicar isso direito? Porque pra mim ainda tá muito abstrato. E a gente ainda tem que voltar na pergunta que eu queria fazer pro Senchai a respeito de como acumulou, assim, os pequenos pensamentos pra ele trocar de curso. Então vamos lá. É contigo primeiro. O quê? Contigo primeiro. Pra eu trocar de curso? Não, Não. contigo genético. Não! Tô viajando, foi mal. Isso. Explique melhor a sua ideia e depois a gente passa pro Senchai. O algoritmo genético ele é relativamente simples. Eu pegar duas populações de indivíduos e cada indivíduo tem um cromossomo, entenda como código genético. Eu pego duas populações, gero elas de maneira aleatória, construo um ambiente onde as duas possam se cruzar e gerar novos indivíduos. A partir desse processo, existe o processo de mutação, que é validado dentro da biologia, para operar como uma forma de tirar um ótimo local. Um ótimo local pensa, eu tenho uma curva aqui, esse é o meu ótimo global, o meu ótimo local está aqui. Uhum. Se eu puder, por um operador de mutação, randomicamente, mudar esse cara daqui para cá, é o operador de mutação que vai fazer. A operação de crossover, que é só troca de cromossomo, gera variabilidade de indivíduo, mas não é o suficiente para levar ele para essa ponta. Então, isso é legal de ver como uma simulação relativamente simples representa um comportamento biológico. E realmente funciona dessa forma. Se você separar as populações, elas se encontram muito mais próximas de um ótimo global, elas não saem daqui. Não existe evolução. Sim, é até meio filosófico levar para esse lado. Eu prefiro levar para esse lado, mas funciona, cara. Incrivelmente funciona. É meio que pensar que, bom, a gente evoluiu por milhões e milhões de anos, então a gente atingiu um certo nível ótimo de desenvolvimento. Por que não tentar copiar isso para aplicar em outras áreas da vida, né? O problema é que essa solução é elitista, é justamente esse o problema. Você pega o melhor indivíduo, quem vai resolver melhor? Esse cara. Aí você seleciona ele. Então, assim, é uma seleção elitista. Uma seleção elitista leva ao ótimo global dentro de uma função. Agora, se você pegar um cara que é demagogo e quiser aplicar isso de forma equivocada, poderia se justificar em cima de se eu
tentar elitizar a população ao máximo, eu vou chegar num ponto ótimo. Mas será que esse é um ponto ótimo para a humanidade em geral? Na verdade, a gente tem isso na história, né? Então, Porque as premissas nazistas foram com base nesses... na base da teoria darwinista, né? Que acabou resultando no darwinismo social. De uma deturpação, isso, exatamente. Sim, A no caso foi interpretação- deturpado mesmo, né? Mas foi alguma coisa que tinha um fundamento muito claro. e computacionalmente você vê isso de uma forma interessante, porque. E essa é uma dos princípios mais básicos, esse é um dos algoritmos mais básicos da computação bioinspirada. Computação É muito bioinspirada. simples, é muito simples. Agora, o algoritmo genético é facilmente implementável. Redes neurais artificiais, dependendo da quantidade de camadas que você adicionar na rede, já fica um pouco mais complexo, mas também parte da mesma base, que é a bioinspirada. É olhar para o cérebro humano e tentar replicar. Legal, legal. Agora vamos voltar um pouco aqui pra Terra, que meu cérebro já tá borbulhando. Vamos falar um pouco de por que o Senchai, tipo, acabou se desiludindo do curso de Biomol. Porque se a gente ficar muito no assunto da sua área de pesquisa, com todo respeito, desculpe, mas é muito específico, é muito complexo. Não, imagina. Eu tô viajando, Deu- mano. Sim. Assim, vamos ser realistas? Você vai editar isso aí depois. É. Eu tô fumando desde a meia, não, desde as 4h30, tô tomando cerveja. Mano, eu tô falando merda. Você vai ver assim, você vai rachar o bico, cara. Ah, não, pode ficar tranquilo. Aliás, eu não sei se eu falei pra vocês, né? Mas no iniciozinho do canal eu tô fazendo tudo gravado. Então, assim, aqui é uma conversa tranquila. Qualquer coisa eu corto, eu edito, tudo eu vejo de novo. Então, É de fica boa. tranquilo. Mas é porque realmente o assunto que você tá falando tava fazendo eu pensar demais, cara. Pegar. Esse tipo, é o mimetismo humano, né? Pegar algo que já tá validado na natureza e transportar pra uma simulação computacional. Tipo, é algo muito massa. Muito massa. E dá pra ver que é isso que, se a galera escolhesse, sabendo disso. Verdade, É verdade. exatamente o que eu ia falar, porque pra você sair num curso, é faltar isso daí. Não tem tesão pela matéria, Amor, cara. né? Não tem, É, exato. Bom, e quando foi, Senchai, que você descobriu que, dentro do curso, que chega, não é isso que eu quero, eu preciso testar outra coisa. Quando foi que você se desiludiu? Cara, quando eu fiz a escolha não foi tão cega assim, né? Eu tava vendo a grade, vi várias coisas. E teve a feira de profissões da USP, que tem lá em São Paulo. Uhum. Um parque meio grande lá, esqueci o nome. E teve agora, inclusive, semana passada, a feira de profissões. E aí, lá na feira, cara, eu fui numa barraquinha específica, que tinha galera de São Carlos, daqui. E eu trombei com um professor que dava aula pra Biomol, João Renato. Sim. E aí ele... Eu já sabia do que era o curso, mas eu fui perguntar pra ele, falei, o que que é isso, né? Não só existe aqui, o que que ele faz? Ele me explicou, cara, ele é um cara muito legal, inclusive é uma coisa que os professores fazem por conta própria, né? Ir pra feira, organizar aluno, fazer a tendazinha, juntar gente do curso pra responder perguntas. E o mais legal de tudo é o professor mesmo ter ido, porque lá dificilmente tem professor, mas essa banca tinha professor. Eu fiquei tirando dúvida com ele, cara, e eu gostei demais. E o cara era muito legal também. E aí eu falei, então eu vou. Conversei com o cara, gostei do curso. Acho que é o que eu quero. É referência no instituto. Eu não sabia que o instituto era referência disso. Na física e nessa parte mais bio, né? E ele trabalhava com isso também. Aí resolvi vir. Mas chegando aqui eu fui percebendo ao longo do semestre que não era bem um curso de bio. Tem muito mais física. Afinal de contas, você tá no Instituto de Física de São Carlos. Não no Instituto de Biológica. É. Ó, inclusive, ontem eu trombei com um cara que ele é da Fiscomp, no Bandeco. A gente tava, do nada, começamos a conversar. E aí ele tava falando, olha, eu tenho alguns amigos que saíram de Biomol, porque eles vieram com a ideia de que realmente era um curso focado em biologia, porque Biomol tem biologia no nome. Mas antes de tudo, é um curso de física. Então, Exatamente. assim, né? O Acho que- pilar central gira em torno da física. Totalmente. Eles até têm uns argumentos pra falar pra você que, olha, não é só bio, viu? Você vai precisar de física porque hoje em dia a ciência é interdisciplinar. É verdade. Uhum. Mas pensa, tipo, você tem que ver a grade obrigatória de física. Aí depois você vê, tem um assunto que surge de uma origem diferente, mas a gente quer fazer encontrar lá na frente com o que você aprendeu antes. Então, cara, você tem que ligar os pontos. Não tem uma matéria de Biomol 1, Biomol 2. Uhum, É tipo matéria de física. Ponto. Acabou. Vamos ver matéria de bio agora? Aí algumas disciplinas vão estar mais ligadas à física, mas nenhuma, assim, é a disciplina que representa o curso, sabe? É sempre essa Sim. mistura muito forte, mais de física, dosa mais física, com menos bio.
Paralelamente falando, seria o que aconteceu com a minha desilusão, né? Eu cheguei aqui em 2018 querendo mecatrônica e eu achava que robótica, especificamente eletrônica, seria o pilar principal, né? Ah, eu vou fazer robô, então a gente vai estudar muito, circuitos, esse tipo de coisa. Não. O pilar central era mecânica, mas, tipo, muito forte mesmo, mecânica industrial. E isso foi o que mais me desiludiu. Poxa, se eu quisesse mecânica, eu teria feito o curso de mecânica, não mecatrônica. E aí foi quando eu pensei, putz, isso aqui não é pra mim. Eu deveria ter feito, então, elétrica com ênfase em automação ou algo da computação, sabe? Que seria mais semelhante. Mas é isso. Pra quem tá chegando agora, pra quem é um bicho, pra quem é um vestibulando, o que eu recomendo que você faça, não se prenda ao nome do curso. Vai atrás das disciplinas. Lá no nosso sistema Jupyter Web está dispostas todas as disciplinas dos períodos, do primeiro até o último. Você puxa o que cada disciplina faz, clica lá na disciplina e lê sobre ela. Então é muito importante você ter esse conhecimento do que a disciplina propõe para você ver se o curso propõe aquilo que você quer, para você já chegar com as expectativas alinhadas. Então talvez esse é um dos objetivos principais que eu fiz todo esse projeto, para mostrar para as pessoas que, cara, nesse ponto da vida, para você não se frustrar, é muito importante você ter o máximo de conhecimento possível para fazer a escolha certa. Né? É legal ver o que as pessoas que fazem o curso já fizeram falam, né? Quando eu fui trocar o de curso pela Sim. primeira vez, você já sabe onde procurar informação, né? Contei a história, vale a pena. Eu nem saí do curso ainda. Ah, foi mal. Não, mas eu não quero enrolar muito nisso, não. Uhum. Fui vendo que não era pra mim, gostava cada vez menos de física. Chegou no ponto que não tem mercado pra trabalhar nisso também. Então não ia trabalhar no laboratório, provavelmente. Uhum. E eu pensei, não, tudo é possível se você colocar o esforço correto e tiver planejamento bom, né? Então, vou empreender na área, vou conseguir trabalhar na área. Aí sim eu vou conseguir. Pô, mas tá difícil, né? Porque será que tem mercado? Será que, sei lá, não sei. Aí eu comecei a ficar com um monte de dúvida e aí chega um momento de crise, né? O que eu faço? Saio, fico, tô arregando rápido demais. E aí chega nesse momento você, assim, precisa procurar orientação exterior, normalmente, né? Então converso com umas pessoas que já passaram um processo semelhante, um pessoal que tá mais tempo na faculdade, ou até professores. Normalmente a gente acaba não falando com os professores sobre isso, porque talvez seja uma realidade distinta da nossa, mas num curso que as pessoas saem muito, a evasão é alta, os professores já estão acostumados a ver isso, sabe? Uhum, E sim. normalmente já viram muita gente e sabem vários motivos de sair. Então, acabei conversando com esse professor que me incentivou aí. Inclusive, por coincidência muito surpreendente, quando você entra na Biomol, você ganha um tutor. Esse tutor atende só 2 alunos. Então é pra dar uma atenção mais intimista. E quem foi meu tutor por sorteio foi justamente o Renato. Aí eu Nossa, falei, tá. caraca, que legal, hein? É só eu e outra mina lá. É tipo, não tinha muita chance, assim. Tem 40 pessoas na turma de ingressantes. Uhum. Eu falei, cara, que sorte, hein? Aí eu conversei com ele uma vez, foi bem parça. Falei, tipo, ó, entra no nosso laboratório aqui, tá precisando de gente. Todo lugar tá precisando, né? Muita evasão. E aí, quando tava chegando no final do primeiro semestre, eu fui lá falar com ele. A gente ficou 3 horas conversando, cara. Porque eu não tava querendo ficar mais. Tava desiludido, não sabia pra onde ir, não sabia o que fazer. Ele mandou a real pra mim, cara. Falou, olha, não vou falar pra você ficar, porque não é o que você quer. Muito comum pessoas entrarem e acharem que é uma coisa, mas é outra. Você achou que era bio, mas é muita física. E, cara, eu espero o seguinte, que você faça melhor do que você é bom. Se esse curso não é pra você, não fica, cara. Pensa assim, gastei um semestre, mas tem gente que fica aqui 3 anos, 4 anos e se forma e não era o que ela queria. E ela só não quis sair porque já tô aqui, não quero sair. Né? Vou ter que refazer vestibular, porque transferência às vezes não é tão fácil. E ele falou assim, ó, eu quero que você faça o melhor do que você for. Se você for limpar a rua, que limpe a rua melhor possível. Que você faça o que você fizer, faça o melhor. Porque gente ruim, digo, em questão de capacidade, fazendo o que não gostaria de fazer, tem muito por aí. Então, isso tornaria o mundo pior na visão dele. Assim, Caramba, ó, eu quero que o mundo seja um lugar melhor. Se você for ser um médico, seja o melhor médico. E aí o meu filho vai poder ser atendido por um bom médico. Todas as gerações.
Eu pensei, poxa, esse cara aqui não tá tentando me segurar, né? Diferente de quando eu fui falar com o coordenador, que aí o cara foi cuzão mesmo. O que que ele lançou? Eu cheguei na sala dele, Alessandro, posso falar com você? Tem um problema aqui com o curso, tô pensando em sair. E aí ele falou, então sai. É só isso? Pode ir então. Aí eu. Aqui? Botou em maior crise aqui, não sei o que eu faço. Eu não me avisar que, tipo, eu queria uma orientação sua, se possível, né? Perguntei se você tinha tempo. Eu falei assim, não quer mesmo? Pode sair então. Nossa, velho. Aí eu, tipo, não foi assim, né? Foi tipo. É só isso. Sim. Aí, tipo, mano, o outro cara que eu conversei antes foi muito mais, tipo, poxa, quis saber da situação, de orientação. Eu fiquei mais contente, firme da minha decisão de sair. Depois que eu conversei com ele, o outro foi, tipo, ainda bem que eu já tinha tomado a decisão, né? Porque se dependesse dele, eu ia ficar meio pra baixo, assim, pô, o que que eu faço agora? Não presta pra nada, né? Nossa, pior que, olha, assim, eu olho pro meu passado e eu vejo, por 3 anos eu continuei na mecatrônica, mas agora que eu tô em outro curso, eu olho, nossa, Ítalo, por que eu me segurei por tanto tempo, cara? Poderia ter feito isso antes, mas quando eu volto e me coloco no lugar, era a resposta, quer dizer, era a pergunta mais difícil do mundo. Será se eu quero trocar? E aí você confundia a questão de orgulho com medo de trocar para algo novo e você ficava naquela mesmice, segurando, sabe? Tendo, eu tô aqui, não é exatamente o que eu quero, tentava se enganar para tentar continuar e assim você ia. E aí caía naquela, né? Se formar, mas não é aquilo que você quer. E infelizmente eu tenho colegas da mecatrônica que estão terminando o curso, mas eles falam claramente, não era o que eu queria também, mas eu resolvi terminar. E aí, esse ponto de ter o empurrãozinho nas costas, a tutoria, no sentido de fazer você refletir no que você quer, é extremamente importante, cara, porque eu falo muito, a gente é jovem ainda, a gente não tem amparo emocional nenhum, então é muito importante que tenha alguém que tenha mais experiência e compartilhe essas decisões, esses pensamentos conosco, né? Eu fico até pensando em retrospecto, né? Qual a chance de você acertar de primeira? Tipo, Pois é. Posso falar um negócio? Fica à A vontade. questão é a seguinte. Se tivesse no primeiro ano, no primeiro semestre, uma matéria que situasse o cara. Assim, irmão, você vai ver isso aqui. Toma. É isso que vai ver. As matérias estão correlacionadas dessa forma. na real tinha. Introdução a Biomol? Não tinha. Era uma brisa que a gente ia visitar os laboratórios, os pesquisadores. Você vai visitar todos os laboratórios relacionados à área ao longo de um ano inteiro. Toda semana um laboratório diferente. É a quantidade de laboratório que tem, né? Aham. E aí, cara, isso ajudou muito, porque eu vi o lado legal da disciplina. Que é tipo, cara, como é que vai se misturar lá na frente física com bio? Ou só bio, mais bio que física? Que era o que eu queria. Só que isso aí não é uma visão romantizada? Tipo assim, se fosse tão da hora assim, você tava lá ainda. É. Mas E aí? era A da hora. visão, então, era da hora, mas então por que você não tá lá? É que o caminho pra chegar lá é meio tortuoso e aquilo é só um pedaço do que existe. É isso que eu tô falando, tem que situar. A primeira matéria tem que situar o cara. Falar, ó, mano, tá vendo essas coisas legais que você viu? Então, você vai ter que ralar pra caramba, você vai ter que estudar isso aqui. E as matérias estão relacionadas dessa forma, porque a maioria das pessoas não vê nenhuma relação entre as disciplinas. Não vê. Cara, você pode colocar qualquer... A maioria tende a olhar para um aspecto amplo. Não sei por que eu vejo isso. É muito mais simples você, no primeiro semestre, ligar tudo e falar, ó, mano, você vai ver ALG 1, algoritmo de estrutura de dado 1, o cara fala, pô, não vou precisar disso. Aí se o cara vê aquilo, não entende o porquê. Entendeu? Quando chega em sistemas operacionais, o cara entra naquilo lá e fala, caraca, tem umas filas interessantes aqui, mas eu não entendo a primeira, que é o aspecto mais básico. Não dá pra você fugir disso. Então, o ponto do cara não gostar de ALG 1 não implica que ele não vá gostar de ALG 1. Implica porque as pessoas que disseram pra ele fazer ALG 1 não falaram o porquê que ele tinha que fazer ALG 1. E assim, sim, exatamente. E você pode falar, mas tem as disciplinas de introdução. Por exemplo, tinha introdução à mecatrônica, né?
Só que é tão raso, cara. Primeiro que são só 2 créditos, mas não chega nesse nível de interligação que você falou, entende? E tem essa questão romantizada. A gente vê, o que se propõe a fazer, mas assim, você vai fazer depois que terminar o curso, você vai poder fazer isso. Mas enquanto eu tô lá no curso, o que eu vou ter que passar pra poder chegar no nível, sabe, de engenheiro? É E isso isso que que não é mostrado, velho. Isso tem que, além disso, tem que ser mostrado e tem que ser incentivado. O ensino não tem relação com absorção, tem a ver com a prática. A prática manual é que dá o tom daquilo. Se você conseguir construir uma atividade de ensino teórico bom, pedagogicamente bom, e associar ele à prática, meu, pega as principais universidades americanas. As melhores. Como que funciona lá? Você tem aula de 50 minutos. Você tem que chegar na aula, ler o material antes da aula, e você vai frequentar a aula para aprofundar aquilo, não para aprender. A gente está acostumado com um modelo de ensino aqui que eu sento e absorvo. Isso não funciona. O cara dá aula de 50 minutos, o cara tem uma atividade anterior que cognitivamente vai melhorar o aprendizado dele. Então o fato dele ler muda muito, porque ele está usando o sentido da visão para absorver aquela informação. Quando eu vou para a aula, eu estou usando a audição, estou usando outros aspectos sensoriais. Quando eu estou praticando, estou executando aquilo, todas essas as combinações desse procedimento é muito mais vantajoso. Aqui, o cara força você a ficar sentado na cadeira absorvendo aquele conteúdo. E nunca te dá... Mas são raras as vezes que o cara fala assim, ó. Tá vendo esse paper? Lê ele. Quanto tem? 14 páginas. Leu? Você vai ter que ler esse paper para a próxima aula. Quantos caras que você já pegou que separou um paper por aula para você ler? Não tem uma estrutura voltada para pedagogia dentro da universidade. O cara, ele é professor por acidente. Se pudesse dar o nome de um filme para isso, é isso. O cara começou a pesquisar e virou professor por acidente. Ele não é voltado para dar aula. Não foi feito. A universidade pública brasileira não foi feita para dar uma boa aula. Então, pensando nesse aspecto, que muito provavelmente não vai mudar, porque o fato do cara dar uma boa aula implica ele em fazer uma graduação de pedagogia. E ter uma base de pedagogia muito boa. Uhum. Agora, você imagina esse cara em anos de pesquisa, dentro da área dele, falando pra ele que ele vai ter que fazer pedagogia para ele poder dar uma aula melhor pra molecada. Não vai acontecer. Então, assim, a gente vai ter que lidar com essa realidade de que a universidade pública brasileira ela é voltada para a ciência. Eu quero te fazer uma pergunta. Então, de onde que surgiu na imagética do povo de que temos que fazer uma universidade pública? De que temos que nos propormos a passar 5 anos em algo que foi desenvolvido principalmente para pesquisa, mas eu quero aprender algo. Então, assim... Você consegue entender? Eu entendi. A resposta para isso é que a pesquisa é o melhor ensino. Se você se dedicar à pesquisa, se você pesquisar na área, você vai aprender muito sobre a área. E a Universidade Pública Brasileira, ela dá capacidade para as pessoas pesquisarem. Então, no sentido de ser autodidata, se fala? No sentido de estudar invariavelmente, sozinho? você tem que ser autodidata. De aprender a aprender. Sim. Então, assim, é uma... Isso ninguém diz, né? Mas é uma característica que a Universidade Brasileira praticamente exige. Sim. Que você seja bem sucedido, é ser autodidata. Tipo, infelizmente não dá. Porque o processo de ensino, ele tem que ser aprendido pela pessoa. Eu tenho que pegar e por vontade própria, ir lá buscar um livro, buscar uma referência, estudar por conta. É exatamente esse o ponto de diferença entre a universidade de elite americana, que é muito elitizada, e a universidade pública brasileira. Isso não quer dizer que a universidade pública brasileira é pior do que a universidade americana. Harvard, aqui eu tô usando as clássicas, né? Uhum. Tipo Harvard, Yale, Princeton. Sim. Então, assim, qual é a diferença da USP para esses caras? A diferença, primeiro, passa pelo processo de ler.
pegar o material e ler. Você é forçado a isso. A aula é de 50 minutos. Você não vai aprender nada na aula. Aqui tá todo mundo pensando em chegar na aula e aprender. Tá errado. Não funciona. Tipo, o cara tem que chegar sabendo o tópico e disposto a discutir, para trocar informação. Primeiro porque você acha que um professor de Harvard extremamente requisitado para tudo quanto é coisa vai doar o tempo dele à toa. Ele tá dando 50 minutos para você. Total você pode sentido, extrair cara. a informação que você quiser. Que informação que você vai extrair? Se você não tem nenhuma informação. Então, aqui a gente é voltado para pensar de uma maneira diferente. Esse é o ponto-chave. A pesquisa brasileira, a pesquisa, ela dá a oportunidade de você fugir disso. Se você sentar e pesquisar uma área que você gosta, você vai aprender. Eu tenho certeza absoluta. Porque eu não me imaginava pesquisando no que eu estava pesquisando e eu aprendi. Então, assim, eu aprendi o suficiente para mim para eu falar, eu não quero mexer com isso. Entendeu? sim. Não é a questão de ser especialista. Mas, assim, você aprende. Se você sentar e pesquisar, você aprende. A diferença da pública, agora vamos descer o nível, a diferença da pública para a privada brasileira é que a privada brasileira faz o contrário. Ela não tem pesquisa e tem uma prática pedagógica que é exatamente aquela que você quer. Então ela é convidativa, é mais fácil. Primeiro que é mais fácil de entrar, muito menos concorrida. Depende de cursos, obviamente, mas em média é mais No concorrida. geral, sim. Se você pegar a prática de ensino, ela é totalmente diferente. É voltada para o cara que senta e tá esperando absorver o conteúdo em sala de aula. Te pergunto, um profissional que sai de uma universidade aqui, passando todos esses perrengues que vocês comentaram, sai sabendo estudar por conta própria. Coisa que um cara de uma particular não vai saber. Muitas vezes. Dependendo de muito poucas. Porque é muito simples chegar nesse resultado. Você pode pegar as linhas de financiamento da pesquisa, da FAPESP, ou do CNPq, e observar aonde estão as particulares. Eu não estou querendo fazer juízo de valor. Mas isso é estatística. Se você pegar a base de financiamento público para pesquisa brasileira, ela está na universidade pública, ela não está na universidade privada. Então o modelo privado é diferente. Mas ele acomoda toda a população que quer se especializar. Então, assim, a universidade pública brasileira, ela tem problema? Tem muito problema. Alta evasão, cursos, estruturas extremamente difusas, a pessoa não sabe mais como ela deveria estudar aquilo. Só que ainda assim, se você sair dela, você é um excelente profissional, porque você é um cara que sabe estudar sozinho. Nossa, eu nunca tinha pego essa visão, cara. Mas isso é algo que acontece muito assim. É um bastidor, né, que as pessoas não veem, mas faz muita diferença, assim, fora, né, em que tipo de profissional você vai ser. E talvez isso seja um critério na hora de você ser escolhido no mercado de trabalho, né? A empresa pensa assim, vê dois currículos, um de pública, outro de privada no Brasil. E aí agora eu tô pensando, né, sei lá se elas pensam, nossa, esse cara aqui da pública, ó... Sabe por quê? Pensa. Porque a maioria dos gestores passaram por universidades públicas. Você pegar uma grande maioria de intelectuais brasileiros, a maioria deles passou por universidade pública, cara. Da hora. Eles sabem o valor daquilo, sabem assim, que foi difícil pra você. Entendeu? Mas você teve que se provar. Tem N formas, tem N problemas que a gente não consegue resolver. Essa prática pedagógica não dá pra melhorar. Mas a gente pode começar a melhorar a nossa cabeça. Se você sair do ensino médio sabendo que o que você vai encontrar é muito diferente do ensino médio, já te facilita muito esse processo. Isso eu falo porque eu já passei por uma graduação, quando eu entrei na segunda, eu entrei com outra cabeça. Pera, quais graduações você fez aí ao longo Eu me da sua formei em vida? economia na Unesp Certo. e agora faço sistema de informação. Você tá fazendo a segunda graduação. Segunda graduação. Ah, legal, da hora. Bom, falando em sistema de informação, então vamos ver onde foi que o Senchai descobriu que era esse o curso que ele queria. Você acabou de desistir de Belmol. A gente tava conversando contigo sobre isso. Agora o próximo ponto, onde foi que surgiu BSI aí na sua vida? Cara, que tem mais uma circunstância pra fazer a decisão final, né? Ah, Acho que sem essa, talvez eu teria tomado também.
mas não é tão certo que eu escolheria esse. PSI é um curso de meio período, né? E aí como eu fazia outro curso na época, eu pensei, pô, os dois estão meio período, né? Vai dar pra encaixar, né? Não vou morrer o dia inteiro num curso integral, que era biomol, e à noite ter que ir pra outro curso de meio período. Aí não tá funcionando mais. Aí eu pensei, vou encaixar meio, dá o inteiro, né? Dá pra fazer. Aí esse foi meu raciocínio, cara. E fora que conhecer a computação, o primeiro contato foi dentro da biomol, cara. Tinha um cursozinho de computação em Python, introdução à computação, programação. E eu gostei, cara. Eu reprovei na matéria, mas eu gostei muito. Assim, Estamos sofrendo aqui, mas não, mas tá pra você ver gostoso. como os professores de lá são cuzões, cara. Não, é de verdade, cara. Ó, a disciplina inteira. Usa esse interpretador de Python nessa ideia aqui, porque a prova vai ser nessa ideia. Só. Vocês vão no laboratório, não vai ter internet. Vocês vão lá, submetem um código, testam o código, coloca. Eu meio que, não, vou baixar o que eu achar na internet, né? Comecei a usar aquele a disciplina inteira, cara. E o que você submete à atividade é no online, né? Interpreta no seu browser mesmo, você não tem que configurar nada. Aí chega o dia da primeira prova, tudo bem, a ideia tá configuradinha, passo normal, 8, ok, beleza, tá tudo certo. Aí chega lá, P2, o computador que eu pego, cara, tá desconfigurado. Eu não sei configurar a ideia do cara. Aí eu chego no monitor e falo assim, eu não tô conseguindo rodar nada, não consigo testar meu código. Imagina, você codar, o negócio é correção automática, tá bom? O cara não vai ler seu código. Se deu certo, caso de teste, se não, tá errado. Não adianta reclamar. E não tem revisão, né? Porque ou roda ou não roda. Sim. Aí eu falei assim, eu não consigo, não sei configurar a IDE, não sei se meu código tá certo ou errado. Não consigo nem saber se o print tá, o input tá certo. E aí o cara falou, faz parte da disciplina, se vira. Não pode mesmo? Me ajuda aqui só a configurar, eu preciso testar o código, senão eu não sei configurar esse negócio. Não pode. E não tinha internet, né? Eu falei, fudeu, mano. A sensação na hora de abandono. E eu tentei codar até o final, escrevi o que eu queria, mas se tivesse um negocinho errado, cara... já quebrava tudo. Não ia funcionar, e não tem revisão, aí eu falei, foda-se, eu vou sair do curso mesmo. Então, eu reprovei. Se fosse alguém do ICMC, se fosse o monitor do ICMC, o cara ia ajudar na boa. Eu falei com o monitor, eu falei com o professor, os dois falaram que... sim, o monitor... Primeiro falou com o monitor, peraí, deixa eu falar com o professor. Chega no professor. Aí, tá vendo? Esse é o papel errado. É outro papel errado. Se fosse monitor, sabe o que você faria? De forma ética? Professor, é o problema. Não é um problema de IDE, cara. Ninguém é obrigado a configurar isso. Concorda? Eu nem tinha internet pra configurar. Então, o problema aí tá nessa síndrome do pequeno poder. Deixa eu ver com o professor. Pra quê, cara? Se ele fosse mais honesto, ele chegava lá pra você e falava, não, rapidinho eu configuro isso aqui pra você. Não tem nada a ver com a disciplina, configurar a ideia. Tem nada a ver configurar o ambiente na disciplina. Ele poderia ter olhado pra isso. Mas a decisão dele foi o quê? E no professor. É uma situação arrogante. Eu penso dessa forma. Porque se você pensa em ajudar, tá pensando de outra forma. Sei lá. Só uma brisa, mas é meio essa pegada. Às vezes assim, se não for professor, o professor deve ter falado, não, faz parte da disciplina. Falou, né? Ele falou, faz parte do conteúdo. Então, Aí só eu que pensei, o monitor sabe disso? Que faz parte do conteúdo? eu acho que ele tava na dúvida, viu? Tava na dúvida o quê, cara? Configurar a IDE pra ICC1 faz parte do conteúdo? Não faz. Então, pois mano, se o cara foi monitor, não faz parte. Até o que sou de computação, eu tô achando isso aí exagerado Não também, faz cara. parte, Você tinha mano. que Tipo, codar e pronto. o cara que chega que é monitor, ele é pago pra ser monitor, mas ele, ainda assim, ele não tá submetido a uma autoridade unânime. Não é parte do julgamento dele, falando, não faz parte. Professor, se ele levou na primeira, começou que ele tá errado, a gente ter levado esse problema. Deveria ter resolvido ali na hora. A maioria a realidade mesmo é que as pessoas se ajudam dentro da graduação. Eu vejo essa diferença porque eu fiz o Nesp e hoje faço USP. E eu falo com toda certeza. É muito diferente. É muito diferente. Não tem um ambiente de competição acirrada.
Ninguém ali tá lá pra mostrar que é melhor do que ninguém. Pera, você fala isso em comparação da Unesp com aqui? Sim. Na Unesp não acontecia isso. Sim, E aqui acontece. com certeza. Ah, tá. Então deve ser algo mais localizado aqui mesmo. Não, é legal observar sobre outro prisma. Mas eu queria comentar sobre particular também, né? Tem uma particular aqui na cidade que eu estudo também, que é a Unicep. E, cara, varia muito de ano pra ano, viu? A minha turma era muito integrada, que eu entrei. E agora que eu voltei um ano pra turma 2019, mano, ninguém se fala. É, máximo só assim, que dia que é a prova. Sabe? Ninguém mais fala nada, acabou a aula, não vai embora, não quero gastar tempo com outro, tem minha vida. Muita gente que estuda lá, assim, isso é uma peculiaridade de lá, né? Muita gente não tá na primeira graduação. Muita gente já, assim, já tem família, tem mais que 30 anos de idade. Então, tipo, o pessoal que não quer ter uma vida universitária, eu simplesmente vou pra minha casa, faço meu estágio e acabou a relação ali, sabe? Nem tem recreio, inclusive. Que foi uma tática dos professores pra não acabar o barulho no corredor, assim. Um dava um horário num horário, outro dava no outro, aí, tipo, todo mundo reclamava. Aí a gente viu reclamação no particular. É acatado. Quase tudo é acatado. A maior diferença entre a parte. Mais um aspecto, só que dessa vez um aspecto social da diferença entre a universidade pública e a universidade privada. A maioria das vezes é isso que acontece. Outro problema, né? Panelinha. Tipo, os grupos ficam fechados, aí você não consegue nem ingressar nele, né? Eu acho que, assim, é engraçado dar como as coisas podem mudar com alguns simples gestos. Se as mesas do bandejão fossem todas integradas, isso não aconteceria. Então a gente muitas vezes culpa o indivíduo por ser um cara mais tímido, sim, puxa, o cara sempre tá comendo sozinho, mas não é dono dos problemas do cara. Você não sabe o que ele tá passando. Então, assim, às vezes o cara, sei lá, perdeu um familiar, quer ficar comendo sozinho, cara. Tipo, por muito tempo. E as pessoas, na exatas, têm menos hábitos de se relacionar. Se tivesse o sonzinho ali do G-Som ainda, que a gente tava discutindo com a galera do G-Som. Porra, legal pra caralho. O G-Som é um grupo que fica responsável basicamente por colocar o som ali na frente do palquinho e de levar o som pros rolês que fazem parte do caso. Então, assim, eu te pergunto quando você tá sozinho, quantas vezes você já não entrou numa bolha de músicas que você ouve? Quando você tá com outras pessoas, quando você tá participando em sociedade, se você estiver ouvindo música, se a gente tivesse ouvindo música aqui, cada um ia ter escolhido uma música diferente. E eu ia ter gostado da tua música, gosto da música que o Sam coloca, gosto da música que o Paulo coloca. E eu aprendo com isso. Agora, se a gente olhar para como o CAAS, o Centro Acadêmico, ele é formatado, ele não tem integrado tanto a comunidade. O Bandeco é um erro. É um erro crasso estar as mesas separadas. Se as mesas estivessem junto, o cara é obrigado a sentar um do lado do outro. Você coloca um banco ali, o cara vai sentar do teu lado, o cara é obrigado a sentar do seu lado. Ele não tem como sentar em outra mesa. Só tem aquela mesa. Entende? E eu tenho que falar aqui de um agravante. Alguma coisa também, só dá uma puxadinha no microfone, né? Que a pandemia, cara, facilitou muito as pessoas isolarem. E aí você para e pensa, o indivíduo passou 2 anos em AD, né? Ou no ensino médio e foi aprovado agora, ou mesmo pegou ali, recém chegou na graduação, não conseguiu finalizar, pegou 2020, 2021 AD. Essa pessoa, ela se habituou a ficar sozinha por causa dessa externalidade. E aí, por isso que é importante ter ações integrativas. Justamente agora, delicadamente agora. E realmente, não Veja. tem. O que tem, às vezes, tem as festas, né? Mas assim, uma pessoa tímida, que não tem o hábito de ir pra festa, qual outro estímulo ela vai ter? Muito pouco. Muito pouco, Muito velho. pouco. Dentro de um cenário onde, se já não tinha, agora não ter representa uma questão de sobrevivência. Parece bobeira isso. Mas eu na pandemia, isso é até complicado de dizer, mas eu, no prédio, em 2 prédios pro lado do meu, eu passei a pandemia inteira aqui em São Carlos. Uhum. Teve um caso de suicídio do lado do prédio, eu vi toda a movimentação. Chegou um dia à tarde, uma quarta-feira, uma terça-feira, caso atípico total.
Encosta uma ambulância, cara abrindo porta, o cara entra, volta correndo, pega um desfibrilador. Uma cena triste, cara. Triste, 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 triste. Da varanda do meu quarto eu ouvi as pessoas, mas você conhecia ele? Não, eu conhecia, família de onde? Família de São Paulo. As pessoas menosprezam que a sociedade é importante para elas. Se eu tô num buraco onde eu não consigo sair, eu não tenho sociedade para me tirar, quem vai me tirar? Esses movimentos de participação e ocupação do espaço público dentro da universidade implica em você ter mais convivência. Sim. Se não tinha o GESOM antes de 2017, não tendo agora, e tudo só piora, porque você ficou 2 anos trancado em casa. Como você sai dessa situação? Como é que você vai levar uma situação de conforto? Uma pessoa, às vezes tem o mesmo problema que você já passou por aquilo, cliente, você caiu por acaso aqui, né? Quantos caras que não passam por esse mesmo problema? Que você encontra ali no Bandeco, mas você nunca trocou ideia. Não precisa estar em festa. Eu tô dentro da universidade, cara. Eu tô dentro da sociedade, eu tô convivendo ali. Entendeu? E tu quer saber como que isso impacta profissionalmente, por exemplo? Impacta no sentido de falar. Por exemplo, eu tenho algumas disciplinas que exigem oratória. A pessoa tem que ir lá e apresentar um seminário. Produção tem muito isso, os gates. Mas eu tenho colegas que eles têm sérios problemas em se portar na frente dos outros para falar. Eles começam a ter crises. Às vezes nem vão porque a ansiedade é tanto, o medo de julgamento é tanto, e você para pensar na raiz desse problema e você chega à conclusão de que é falta de hábito. E aí, por exemplo, eu estou numa disciplina agora que a sigla é MASP, é algo que envolve você fazer atividades em grupo, olhar um problema e tentar resolver esse problema em algum caso específico de uma empresa. E aí, durante a aula, você tem que ter essa reunião, esse brainstorm, né, para ir fazendo nascendo as ideias, e depois você tem que apresentar a solução. E aí, um colega meu, infelizmente, quando chegou na hora dele apresentar, ele não conseguia, cara. Teve que ir outro no lugar dele, porque ele ficou mal. Então, você para e pensa, nossa, tem gente que despreza o poder que é você socializar, né? Você compartilhar experiências com outros, mas isso afeta de maneira profissional o indivíduo. Então, assim, o que está saindo agora de profissional incapacitado em conversar, em persuadir, em trocar ideias, pela instituição é enorme. E não está tendo esse olhar de cuidado. O que a instituição, assim, ao meu ver, ela mais prioriza é quadro de notas. Talvez seja para aparecer, sei lá, em rankings tops ou coisa assim do tipo. Mas, em contrapartida, tem uma outra área do convívio humano. Isso faz parte da participação dos alunos dentro da universidade. A universidade tem a culpa dela, cara. Sempre foi assim. A questão é o quanto você se entrega para a sociedade universitária. Você passa o seu tempo, é convidativo ficar dentro do espaço. Você pode, por exemplo, sair de casa. Vou sair, quero ver pessoas, quero conversar. Você encontra, no caso, esse espaço? Essa é a pergunta que você tem que responder, porque assim, é colocar a culpa na instituição ou saber que ela faz parte do problema é tácito, tá ligado? Legal, sim, sim. Ela faz parte do problema. Não tem esse diálogo em hipótese alguma. Tudo isso que a gente conversou até agora já justificou e solidificou isso. Agora, qual é o nosso papel como aluno para garantir que essa situação que você descreveu não aconteça? Ah, sendo sincero, você me pegou. Não, esse tipo de questionamento passou pela minha cabeça. É A gente olha difícil. muito pro problema, né? É difícil. Mas aí quando a gente tenta, assim, bolar uma solução ou se colocar de modo ativo para solucionar, não surge. Eu concordo contigo, é muito fácil culpar a instituição, né? Mas o que eu tô fazendo para mudar? Tá. Eu acho que essa essência se perdeu ao longo do tempo. A universidade tinha muita participação dos estudantes.
estudantes. Os centros todos foram fundados em cima disso. Não dá para você não ter um espaço que você seja afim. É basicamente isso. Só que deixaram morrer. Não tem que hoje a única solução é aparecer pessoas que resgatem essa essência. Só que depois de 2 anos de pandemia, você acha que vai alguém resgatar uma essência que é uma essência humana, sendo que as pessoas ficaram dentro de casa? Quem vai resgatar? Quem vai passar o legado? Porque a instituição ela é cognitivamente rígida. Se existiam atos de abuso de veteranos com bicho que se perpetuavam ao longo do tempo, porque esse tipo de estratégia é cognitivamente rígido. Só que nós passamos ensinamento para frente. Se todo o ensinamento ou parte dele foi embora, quem vai suprir essa carência? A universidade? Não vai. Já faz parte dela, a gente já sabe que ela não vai suprir. Quem vai suprir? Então a discussão ela é mais profunda. É nosso papel como aluno. O que a gente está fazendo? Para melhorar a nossa saúde mental. Porque a universidade vai estragar ela. Agora a gente tem que melhorar a nossa saúde mental de alguma forma. Se eu pudesse conhecer novas pessoas ali na cantina, tivesse um espaço com som ali na frente do Bandeco, uma galera que pudesse ficar trocando ideia. Nem cantina tem, né? Você não, isso no CMC, né? Tipo, mas eu falo no caso que é um espaço de convivência amplo. Você vai lá para se sentir bem, se sentir confortável. Não aplica esse uso do espaço. Então, fica complexo. Como resolver um problema que afeta a saúde pública, porque as pessoas ficam mal psicologicamente. Tipo, eu vou ter que gastar mais com tratamento. Coisa que eu não teria que fazer se eu tivesse mais participação das pessoas. Você vê o grupo de apoio psicológico que tem dentro do CBC, o GAPS, é lotado de pessoas, assim. Vários e vários problemas. São problemas que não são de fácil solução, são conflitos internos, familiares, pessoais. Agora, veja, poderia ser mais facilmente resolvido se tivesse um ambiente onde eu pudesse compartilhar a minha experiência ruim e falar, pô, eu saí disso dessa forma. Vou te ajudar. Cara, no começo eu nem sabia o que era, né? Como toda coisa. Cara, o que me mais fascina é a seguinte analogia, né? Eu escutei um cara falando e gostei da frase. Peguei emprestado, não sei quem é. Cara, programação é como se fosse uma varinha mágica. Faz o que você quiser com ela. Depende da sua imaginação. Cara, que legal, né? Quantas possibilidades se guardam. Cara, é limitado porque você consegue imaginar quantas coisas que você pode fazer que são limitadas só pela sua imaginação. Tá, beleza, eu vou, sei lá, vou tentar pilotar um avião. Cara, posso imaginar, mas... Pensa assim, eu vou ter que fazer muita coisa até virar um piloto, certo? Ou, por exemplo, qualquer coisa que envolva mais o mundo real. Eu tô muito bem limitado por condições físicas, financeiras e materiais. Agora, mano, dentro do software, tem limitações, claro, mas tem muita coisa que não existe ainda. Deveria ser criado. Então, essa possibilidade, falo assim, cara, essa é a coisa mais limitada que eu consigo imaginar, porque justamente sua imaginação. Assim, cara, tem que ser isso. Elegante, cara. O poder da criação. Passa a bola aí. É ó. legal, cara. E o artesanato, né? O artesanato de software. É divertido, cara. Mas assim, aproveitando esse ponto, porque a ideia de programar não é visto como algo artesanal. A primeira vez que eu tô vendo esses dois termos sendo usados juntos. Você gosta? Ele gosta desse termo. Porque faz muito sentido, né? Tipo, é feito ali de maneira manual por alguém que tá usando a cabeça, tá usando suas habilidades. Mas por que eu só tô vendo esse termo sendo usado com artesanato agora? Então, eu não sei dizer, cara, porque talvez seja a interface, né, entre a humanas e a exatas que me fez olhar para o código de uma forma diferente. Eu olho para ele como uma peça a ser construída e modelada. Então, assim, às vezes, dependendo do modelo que você quer fazer, você pode fazer um jarro de barro ou você pode fazer uma ponte estaiada. Depende do que você quer. Depende da complexidade. E tudo se torna um desafio. Então, assim, eu acho que a arte
o artesanato ele é desafiador. Ele é manualmente desafiador. Você tem que melhorar sua técnica repetidamente e tem que, aos poucos, ir aprimorando aquilo. Então, eu acho que o ato de escrever o código se assemelha muito ao artesanato pela resiliência que você tem que ter em aprender. Não, ninguém vai saber tudo, mas você sempre pode melhorar. E se você melhora, aquilo que você construiu também melhora. E é muito semelhante ao artesanato em si, o ato de construir algo com a mão. Tem algumas críticas à utilização de ferramenta automática, mas assim, mesmo tendo várias ferramentas já prontas, muita coisa pronta, se assemelha muito ao ato de construir aquilo manualmente. Vai lá, agora responde. Por que você resolveu fazer BSI? Eu me formei em economia com a ideia de fazer exatamente o sistema que a gente faz hoje. Ah, então você já estava envolvido com a retina antes de fazer BSI? Na verdade, a ideia do retina é dele. Ah, é sua? A Então- minha ideia era... Foi há muito tempo que... Há um tempo, sei lá, joguei tipo, 5 anos mais ou menos. Sei. Cara, cheguei com uma peça de software muito mal feita, mas era funcional, que mostrava alguns dados que a maioria dos economistas, e às vezes até administradores públicos, não tinham acesso. Tirando todos os aspectos da maracutaia, a gente armou uma reunião com o prefeito, vice-prefeito, um professor da Unesp, chefe de gabinete e assessor de imprensa em cima de uma ferramenta duvidosa, mas era bonita aos olhos, né? Aí, tipo, eu fazia economia na época e tinha feito aquilo, tinha um certo domínio da computação. Eu falei, bom, putz, isso aqui tá deixando os caras alegres, né? Eu falei, eu vou investir nisso. Eu falei, fiz 1 ano de cursinho de novo. Eu prestar FUVEST e presto sistema de informação, que é mais fácil de entrar, obviamente, do que BCC. E eu não tava afim de fazer física 2. Então, assim, Eita, vamos ter uma treta aqui. eu queria colocar em prática aquilo que eu tinha sonhado. E eu tinha visto no olho de quem poderia comprar o sistema que o cara queria. Bom, é esse o curso. Então, toda a minha carreira dentro desse curso, ela é muito particular. Ela envolve um projeto pessoal que eu tinha conhecimento suficiente para aplicar ele, tinha domínio da área e tinha vontade de fazer. Então, assim, desde que eu tive a ideia de fazer até hoje, 5 anos depois, a gente tem um produto para ser lançado no final do mês. E se você usar ele, você vai falar, cara, que legal. Ô, louco, mas já vai estar pronto. É. Que legal. É uma ferramenta, assim, não é muito simples de usar e é para explorar do público brasileiro. Minha ideia sempre foi pagar as minhas 2 graduações, que foi a Sociedade Brasileira, por meio do ICMS, e pagou. Aqui dentro do estado de São Paulo, obviamente, para não cometer o equívoco de falar isso, mas toda a população brasileira faz parte, todo mundo consome produto de São Paulo, mas São Paulo arrecada ICMS e paga a minha universidade. E pagou as minhas 2. Então eu vou retribuir para a sociedade o valor que a sociedade colocou em mim. Cara, isso é muito bonito. Porque o produto que a gente faz permite tanto a gente monetizar ele, como oferecer ele a fim de melhorar uma política pública, a fim de melhorar uma pesquisa em economia, a fim de melhorar uma pesquisa em ciências sociais, em administração pública. Você pode mais falar sobre ele ou é algum problema aqui? Não, posso falar Para que ele tranquilamente. serve, qual a proposta? Ela é muito simples, é uma ferramenta de visualização de dados públicos. A gente simplesmente exibe elas de forma visualmente agradável. Uma ferramenta analítica, voltada tanto para um público leigo, que queira explorar algum dado, quanto para um público mais sofisticado que queira aplicar alguma técnica específica, alguma regressão, uma média móvel, alguma ferramenta analítica ali dentro. Isso não há possibilidade de se encontrar algo barato nisso. Você tem que saber programar para fazer isso. Então, basicamente, oferecer
um ambiente que o cara possa fazer realmente uma análise de valor. Coisa que hoje na sociedade a gente não tem. Não tem por parcialidade, talvez, porque eu prefiro ser parcial em relação aos dados e contar minha mentira, ou porque é de difícil acesso. Eu prefiro pensar, apesar de saber da existência do outro, de que o difícil acesso seja um dos problemas em relação à qualidade da informação que a gente tem aqui no Brasil. Se uma Cidadion quisesse fazer uma pesquisa sobre o emprego regional aqui, saber sobre indicadores demográficos mais específicos, ele conseguiria inserir isso dentro de uma plataforma de forma rápida, dentro da notícia de jornal que o cara publica? Não, ele precisa de uma equipe de ciência de dados que vai explorar uma base de 200 GB para responder o cara uma coisa que o cara vai fazer em uma matéria. Entende? É pouco acessível isso. Então, trazer acessibilidade para uma coisa que está disponível, né, e é de amplo acesso, é muito difícil. É muito fácil você falar, o dado tá lá. Beleza, mas você consegue tirar alguma informação daquele dado? Então, Dado possui um valor. então A gente assim, cai no conceito de Big é legal ver por um aspecto que eu não tô querendo tirar dinheiro da sociedade. Não tô querendo tirar dinheiro de prefeitura. Eu tô querendo fazer um produto que ele é monetizável e resolva um problema da administração pública e de N setores diferentes. Jornalismo, setor público, próprio setor privado de consultorias. Essa é a ideia. Eu queria comentar um negócio que me inspira muito a fazer esse Fala projeto. aí, lança. É que eu fico pensando, né? Tem um exemplo na minha cabeça, mas não sei se você vai desconstruir ele, porque envolve aspectos econômicos, né? Aí eu tava pensando, nossa, pode não fazer sentido nenhum, mas na minha cabeça faz. É tipo, eu fico pensando antigamente, quando o preço das coisas não tava bem catalogado, sabe? Imagina assim, você tá no berço da humanidade, né? Oriente Médio, África. Então tem comércio lá e as pessoas ficam sabendo os preços bem depois, né? Vai de boca a boca, tem que esperar o comerciante comprar alguma coisa aqui pra passar o preço pra lá, pra passar pra outro cara. Demora pra as coisas se equilibrarem, né? Num preço ok. Esse é um paradigma de que as coisas demoram pra propagar e vocês têm uma expectativa diferente, né? Tem a expectativa de que esse produto fique desse mesmo preço por um bom tempo. Demora pra mudar as coisas. Aí você chega na sociedade de hoje, né? Pô, o preço das coisas muda muito rápido, né? Porque você dissemina a informação rápida, repasse acontece rápido, o preço muda na internet, eu já consigo ver. O paradigma nosso é outro, né? Agora eu fico pensando, e se informação fosse mais ou menos assim, né? Imagina que a informação é de difícil acesso, certo? As pessoas tomam uma decisão baseada nisso. A decisão das pessoas tá meio que travado, sabe? Se a informação fosse tão disseminada e tão rapidamente propagada, né? As pessoas iam começar a pensar de outra forma, ao invés de ela ficar checando dado, sabe-se de lá da onde, talvez nem seja fonte oficial, ela começa a checar através de uma plataforma que enxerga a fonte original. Então, cara, isso tem uma possibilidade de mudar o paradigma de como a gente vê o que é público e o que está acontecendo com uma coisa que afeta boa parte das pessoas, né? Por exemplo, obras públicas, tudo aquele dinheirão que o Estado administra pra você. O que tá acontecendo, sabe? Isso impacta a sua vida de formas muito significantes. Então, assim, dá uma visão de mundo diferente pras pessoas. Fora que a chance de melhorar a própria administração pública, né? Ela poder. Engraçado quando você me falou isso, né? Que, tipo, às vezes nem a própria prefeitura, por exemplo, tem visão total do que tá acontecendo com os recursos dela. Ou dos outros municípios, menos ainda, né? E com o município. Eu lembro de um caso de um colega da República, mas que eu morei, o cara fez TCC em 2 semanas, cara. Uau. A única coisa que precisava se formar, o cara teve, sei lá, quantos meses pra fazer o TCC dele. Mas o cara era bom de lábio, hein, mano. Muito bom de lábio. Conseguiu estender o prazo dele, que começou a fazer, tipo, uma semana antes. Não deu pra entregar na semana. Ele conseguiu convencer pra estender o prazo, pra entregar uma semana depois. O cara virando noite pra fazer um negócio que ele tinha que ter feito em 7 meses, 8 meses, não sei quanto tempo. O cara entregou, mano. Se formou, 40 páginas lá. Aqui, deixa eu aumentar a margem, é bem Eu engraçado. acho que assim, eu não lembro mais de nada do que se trata. É, bem... É um desrespeito. Por que você acha? Porque quem financiou isso foi a sociedade brasileira. O cara tá jogando dinheiro da sociedade brasileira no lixo. Ele pode ter os N motivos dele. Sim. Não quero saber, entendeu? Mas então, a tua argumentação, tô discordando, tá? É válido falar também de que forma e sai do Brasil está sendo desrespeitado.
certa forma, sim. Na minha opinião. Porque eu acho que quem pagou o teu ensino, você tem que retribuir aqui dentro para a sociedade brasileira. Na minha opinião. É difícil realmente difícil de falar que você faz física biomassa, você vai conseguir contribuir com alguma coisa aqui no Brasil, porque dá para contribuir. estrutura. Mas se você pode, eu acho que você deveria ficar. Essa é a minha visão. Para mim, o estrangeiro é muito supervalorizado. Se a gente pudesse resolver os N problemas que a gente tem aqui no Brasil e ainda assim ganhar dinheiro, você ainda ia ganhar muito dinheiro. Pelo menos dentro da computação. Entende? Então, é até meio complexo isso, porque me formando como economista, eu tenho que responder à sociedade. Praticamente. Se você associar as profissões de economista que existem no mercado, raramente você vai conseguir atuar numa posição de mudança. Você vai para o mercado financeiro, vai para algum banco, não foge do mercado financeiro. E dentro do mercado financeiro, ainda quem atua como economista, fazendo análise macroeconômica, ainda tem, sei lá, uma equipe de 10 pessoas dentro do Bradesco. Banco Central, extremamente concorrido. ONU, trabalhando no PNUD, extremamente concorrido. Então, assim, é difícil você falar que você vai conseguir cumprir o papel ao qual você jurou, né? Todo mundo que se forma numa universidade pública jura o conhecimento a favor da sociedade. Colação de grau. Na colação de grau. Esse é o aspecto principal da colação de grau. Então, assim, sobre uma perspectiva individualista, você trocar uma vida no exterior pelo mesmo salário que você teria aqui dentro do Brasil, por exemplo, vamos colocar em par a par, porque não vou colocar uma unidade monetária na conta, porque senão fica fácil. Se eu falar que o cara vai ganhar 5 mil dólares versus 10 mil reais aqui no Brasil, o cara vai preferir ganhar 5 mil dólares. Mas colocando pau a pau uma coisa com a outra, supervalorizar o exterior a fim de negar todos os problemas sociais que você tem aqui no Brasil para ganhar o mesmo salário, isso é uma vergonha. Na minha opinião, é uma vergonha. Porque se você vai ganhar o mesmo salário, você vai falar, não, a sociedade lá é melhor. Pô, quem pagou a sua graduação foi a sociedade, mano. Se você tem que retribuir para ela. E o cara vai te pagar o mesmo salário. E você quer ir para fora porque na Suíça é mais da hora. Lá todo mundo é civilizado. Aqui no Brasil é um bando de louco. Essa visão de que o exterior é melhor do que o Brasil é deprimente. Na minha opinião, é deprimente, porque a gente poderia fazer com o conhecimento que a gente tem uma sociedade muito melhor. A gente não faz porque a elite intelectual brasileira não gosta do Brasil. Não gosta do Brasil. Gosta de tudo que tá lá fora, mas não gosta do Brasil. Essa é a questão. Se eu puder sair dele, quanto mais eu puder fugir, nada melhor representa pra mim a fuga do que a fuga física. Você pode fugir emocionalmente, você pode fazer um refúgio de algum lugar, você pode ficar tranquilo, fazer um refúgio espiritual, você pode fazer o que você quiser. Mas sair fisicamente do lugar implica necessariamente que você tá abdicando dos problemas que você tem, a não ser que você lá fora vá fazer a mudança aqui pra dentro. Então, às vezes as pessoas, em geral, não acham que elas influenciam tanto. Por exemplo, ficar aqui passando por certas inconveniências, passo muitas vezes não é valorizado, não é, a pessoa até se põe em disposição, né, a querer colaborar com a sociedade, mas às vezes a sociedade não dá valor nisso. Mas aí é apostar que você tá apostando no fracasso. Tá apostando no fracasso. Você tem que apostar no sucesso. Você tem que, se você for se dedicar energeticamente pra resolver um problema, você vai se dedicar de corpo e alma pra resolver aquilo. Volta e meia a gente a normalidade na rua, com uma opinião popular, que a universidade só tem pessoas entorpecidas e vagabundas, né? Então, assim, virou uma coisa no inconsciente popular que as pessoas têm. A massa populacional tende, em geral, a achar que é uma coisa realmente, assim, útil. Ela não vê retorno, mas muitas vezes, assim, é a chave da solução. Infelizmente, foi implantado no inconsciente popular que... Mas você não precisa apostar
no sentimento alheio do que você representa pra ela. Então, por que você olha pra sociedade procurando retorno? Na verdade, você não tem que procurar retorno nenhum. Você não é nada, cara. Você só tem um diploma. Você tem que se renegar o seu lugar de ter um diploma. A diferença é o seguinte, o conhecimento que você tem te leva pra um patamar diferente. Você não tem que olhar pra isso como uma coisa... Eu tenho que esperar da sociedade. Eu não espero nada da sociedade. Sou eu que tenho que mostrar. Eu que tenho que mostrar o valor. Se eu estiver esperando da sociedade que ela reconheça o papel que eu tenho, eu vou ficar esperando eternamente. Eu tenho que mostrar pra sociedade o papel que eu tenho. Provar o contrário. Provar o contrário. Senão você tá indo pelo fracasso. Você vai pelo fracasso? Se é toda a energia que você dispõe, você vai falar assim, vou trampar nisso aqui, vou pelo fracasso? Pô, você tem que ir pelo sucesso, não pelo fracasso. Entendeu? E pra ter sucesso nisso, você precisa mostrar pra sociedade que você tem valor. É complicado. É complicado, mas o fato de ser complicado não exime a responsabilidade da discussão. Aqui no Brasil, a gente tem o hábito de negar determinadas discussões, negar determinadas conversas, negar determinados comportamentos autoritários. E aí fica simples. Se a gente nega isso, como que a gente pode mudar? Não tem como. Se você nega a essência daquilo, você não vai mudar o comportamento. Não tem como. Entende? Então, tipo, o problema mais profundo é que as pessoas se recusam a discutir determinados temas que são importantes para a sociedade. O fato da elite renegar o Brasil e partir para o exterior porque lá tem mais oportunidade, não querendo colocar a questão econômica na roda, mas é um aspecto interessante, porque se você observar a maioria das pessoas que saem daqui, elas estão procurando algo que elas consideram que no Brasil não tem solução. Não tem. Comum, muito Não comum. tem solução.